A graça e a paz do Senhor. Amém, amados? Vamos abrir as Escrituras, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir aqui a tua noiva a ser virgens prudentes, a aprender de ti, a termos bastante do azeite preparado para receber ao Senhor sempre. Que o Senhor possa falar à tua noiva aqui nessa manhã, desembaraça o nosso coração, a nossa mente, abençoa que a gente esteja totalmente focado e que o Senhor tenha toda a liberdade a falar com cada coração, a trabalhar no nosso meio, que esse momento seja produtivo para o teu reino em nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. Quero tratar da parábola das 10 virgens. Essa, na verdade, é uma parábola dentro de uma sequência, onde Jesus trata da sua vinda. E um detalhe em todas essas parábolas, queridos, que é interessante, é que em todas elas mostra-se a mesma situação em relação a Deus, ou seja, há um atraso da parte da vinda de Deus em relação à expectativa das pessoas. Não que ele se atrase, ele vai vir no momento absolutamente certo e o que ele realmente deve vir. Mas na expectativa das pessoas em relação ao imediatismo humano, há um atraso em relação à percepção das pessoas. As pessoas acham que Deus está demorando a vir. E esse foi o caso aqui das virgens. Estavam esperando o Senhor, estavam ali querendo, desejosas, mas houve essa demora, entre aspas, da parte de Deus. E aí Jesus, nessa parábola e em outras, traz algumas exortações de como nós devemos, como cristãos, lidar com essa questão do tempo. Porque ser cristão é uma coisa, num dado momento da sua vida. Olha, no momento X da minha vida, no mês X, no ano X, eu sou um cristão. Às vezes fervoroso, às vezes buscando, indo aos cultos, etc. Mas a questão é, e os meses passando, e os anos passando, e as décadas passando, você consegue, na sua dedicação e na sua entrega a Deus, ser uma dedicação de uma vida inteira, ou a sua dedicação é para apenas um momento? Você é uma pessoa para um tiro curto, para uma mera caminhada, mas não para uma vida com Ele. Esse é o grande chamado de Jesus, porque o chamado de Jesus é para um viver, para uma vida inteira. Não é algo de curto período, não, é para a vida toda. E o noivo vai retornar. Vai retornar, seja no fim dos tempos, onde todo olho verá, ou vai retornar no dia que cada um de nós falecermos. Então, para todo ser humano, ele vai voltar. Às vezes as pessoas pensam, mas ele até hoje não voltou. Como assim? Para os apóstolos ele já voltou. Para os primeiros cristãos ele já voltou. Para as pessoas da Idade Média ele já voltou. Para as pessoas do século passado ele já voltou. Sempre quando a pessoa falece, ela fecha os olhos aqui e vai abrir na eternidade. Então, não tem essa concepção de que Deus até hoje, não. Para aqueles que falecem, já vão para a eternidade, à presença de Deus.
Bom, e o que acontece, né, querido? Diante dessa demora, o tempo vai passando, os anos vai passando, o que é o natural de ocorrer? Isso é óbvio, né, querido? Sempre quando você tem que passar um tempo, esperar, e vem uma demora, o que é natural de ocorrer é vir um certo sono, um certo adormecimento. E nós vimos na parábola que as 10 virgens, tanto as sensatas quanto as tolas, tanto as prudentes quanto as insensatas, todas dormiram. E o que representa esse sono, queridos? O sono é o oposto da vigilância. Jesus, em inúmeras passagens, ele nos diz: orem, orai e vigiai. Então, esse é um papel do cristão. Na nossa vida diária, a gente orar, buscar o Senhor, porque nós precisamos de ajuda, e vigiar. Vigiar por quê? Para que não entremos em tentação, para que a gente não caia no pecado, que o pecado, ele angustia a alma humana, ele nos prejudica, nos faz desperdiçar a vida e machuca os outros. Então Jesus fala, cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu viver, porque cada escolha, cada decisão traz uma consequência. Então Jesus diz, orem e vigiem para que não caiam em tentação. Então, o que é esse sono? É você deixar de estar atento. É você não estar vigilante. É você estar mais suscetível ao erro. Você está mais frágil às suas fraquezas naturais. E, enfim, você cai em tentação. Quando vem o sono espiritual, ou seja, você baixa a guarda, a tendência é que você dê vazão a impulsos, a raivas, a desejos voluptuosos. Enfim, e você peca, machucando a si mesmo e machucando ao próximo. Então, o que seria o cochilar aqui, o adormecer, o dormir? Seria justamente o pecar, é o cair em tentação. É assim que eu vejo essa parábola. Todas as 10, prestem atenção, queridos, todas as 10 dormiram. Então, todas as 10, elas pecam. Todo cristão, mesmo aquele sensato quanto o insensato, tanto o prudente quanto o imprudente, tanto o fervoroso quanto o fraco, todos pecam. Então, o problema aqui não foi o pecar. O problema aqui não foi o dormir. Porque as 10 dormiram, mas 5 foram recebidas pelo noivo. E outras 5 não. Então, veja que o critério aqui de separação, o critério de ver quem entraria com o noivo para participar do banquete, não foi a questão de estar acordado ou não. Então, o problema na vida cristã, em termos de salvação, não é o pecado eventual. Pecar, todos pecamos. Isso é algo que Deus já disse, Ele sabe que nós somos pó, e Ele tem o coração e o amor, e fez isso na cruz, a capacidade de nos perdoar. Como diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é como se ele dissesse, todos cochilaram, todos dormiram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, não adianta a gente tentar se gabar diante de um outro cristão, dizendo, não, eu não peco. Não, todos cochilam, todos pecaram. Então, isso é importante saber, queridos, porque essa parábola muitas vezes é utilizada para amedrontar os cristãos, dizendo, olha, se Jesus voltar e você estiver brigando com a sua esposa, você fica. Se Jesus voltar e naquele momento você está com um pensamento incorreto, indevido, você fica. Eu já ouvi isso demais. Eu já ouvi coisas absurdas do tipo de, olha, Jesus voltar e você está lendo um gibi de super-herói de guerra, você fica. Não, queridos, todos dormem, todos têm um momento que espiritualmente você tem uma decaída, que você não está tão atento, não está tão vigilante, e você eventualmente peca. É claro que existe a perversidade, existe a malignidade, quando a pessoa quer pecar, ela decide fazer o mal, e é algo voluntário e algo consciente. Aí é um outro departamento. Estou falando do pecado eventual. Então, isso aqui, essa parábola, não é para nos amedrontar nesse sentido. Cuidado, que o próximo pecado pode te levar para o inferno. Não, queridos, nós estamos na graça. Jesus pagou por nossos pecados na cruz, tanto pecados passados, quanto pecados presentes, quanto pecados futuros. A cruz é algo espetacular, queridos. O medo acabou. Quando Jesus vai na cruz e dá o seu suspiro, que está tudo pago, o medo acabou. O céu é só você continuar desejando
e permanecendo que você está na graça de Deus e na glória de Deus. Então, o problema não é o pecado eventual aqui. Para ficar bem claro, queridos, abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde ele vai falar justamente dessa volta do noivo e vai falar, inclusive, sobre essa questão do adormecer, do cochilar. Verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, parece que há um medo aqui, né? Mas ele está falando daqueles que não conhecem o Evangelho. Veja só no verso 4. Mas vocês, irmãos, então há um mas aqui, mas vocês, irmãos, da Igreja Batista Palavra da Graça, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, e aí há, claro, o aconselhamento, como Jesus fala para vigiarmos, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, claro. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, claro, temos que nos guardar do mal, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, olha o verso-chave. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então veja só, quer acordado, quer dormindo, quer pisando na bola, aqui e ali, quer tendo as suas fraquezas e as suas fragilidades, você não precisa ficar neurótico, ou achando que é o meu fim, ou eu estou a um passo do inferno. Não, nós somos filhos do dia, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Nós somos filhos dele. Um pai acolhe o filho, repreende o filho, corrige o filho, mas continua conduzindo o filho para dentro de casa. Então, o problema não é o cochilo, o problema não é o pecado eventual, que, como o texto fala diversas vezes, vigiem, sejam sóbrios, sejam atentos, sejam vigilantes, porque o pecado traz consequências na nossa vida terrena. Então, no Evangelho, queridos, e é isso que eu acho espetacular, que eu acho que a gente precisa aprender, há esse equilíbrio do quê? Do cuidado em relação ao mal, ao pecado, mas sem medo. Você ter uma vigilância, mas sem pânico, em relação à sua destinação eterna. Não, é um equilíbrio. Cuide da sua vida, se guarde das tentações, mas sem uma neurose, uma paranoia, achando, meu Deus, é o meu fim, eu estou perdido. Não. Se você tiver os seus cochilos, não se desespere. E não deixe de vir, que é algo que ocorre, e eu acho assim, um contrassenso, as pessoas, porque caíram em um determinado cochilo, caíram em um determinado pecado, deixam de vir à igreja. Não, querido, se você pecar, se você cometer alguma insensatez, aí é mais um motivo para você vir, se limpar, se curar e recomeçar a partir de então. Buscar melhorar a vida a partir daí. Né? Você acorda, você ouviu a voz do noivo te chamando, como na parábola, venha, busque, recomece, inicie novamente a caminhada. Como Gálatas 6 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, nós que somos os espirituais devemos restaurar essa pessoa com mansidão. Então, pecou? Ok, ocorreu. Então vamos lá, todos os irmãos juntos vamos restaurar esse irmão com toda mansidão, com toda tranquilidade, sem acusação, sem peso, sem opressão. Não. Vamos curar essa pessoa e colocá-la de volta no caminho da vida. E ele continua, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso é levar o fardo pesado, queridos, de cada um. É você olhar a fraqueza da pessoa e ter compaixão e ajudá-la. Isso é levar o fardo pesado. Isso é você, porque o que é difícil na vida? O que é pesado? É você olhar para o outro, que às vezes está te machucando, ou que pisou na bola, e você ter compreensão. E você querer ajudar aquele que está fraquejando.
leve o fardo pesado uns dos outros. Então o problema não é esse pecado eventual. Qual que é o problema? E aí vem a questão do azeite. Das 10 virgens, todas pecaram, todas cochilaram. Mas o problema é, algumas tinham azeite e outras não tinham o azeite. E o que é esse azeite? Bom, no livro do profeta Zacarias ele tem uma visão de um candelabro, né? O candelabro é onde se acendia ali as velas, e havia muito azeite nesse candelabro, e Zacarias pergunta a Deus, Deus, o que significa isso? E aí Deus diz, não é por força, nem por poder que o ser humano vai ser transformado, é pelo meu Espírito. Então, há necessidade desse azeite dentro do ser humano, para que se acenda a luz, para que o ser humano realmente brilhe na terra, para que ele não caia em trevas, pelo contrário, a alma dele seja luz, para que ele brilhe, para que ele seja uma estrela caminhando na terra, como diz o apóstolo Paulo. Há necessidade desse combustível, dessa força, dessa energia da parte de Deus, para que a gente seja luz no mundo e sal na terra. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não apaguem o Espírito Santo. Bom, se o azeite é o Espírito Santo, metade tinham essa presença de Deus e a outra metade não tinha. Qual que é a missão do Espírito Santo, para entendermos? Jesus diz em João 16 que ele enviaria o Espírito Santo com uma missão bem clara. O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem para trabalhar na mente humana, no coração humano e nos convencer. Esse é o principal papel dele, nos convencer. Porque é claro que o objetivo dele é chegarmos à santidade, mas antes disso, há necessidade de um convencimento. O que é convencer? Primeiro, para você convencer a pessoa, você tem que informar uma determinada realidade, uma determinada verdade. Como é que você vai convencer a pessoa de um determinado fato sem primeiro informar esse fato? Então, a primeira coisa, você informa a verdade. Porque o que mais há no mundo, queridos? É engano. Há maneiras e maneiras de viver a vida. A imensa maioria delas leva a vazio, leva a desilusões, leva a própria pessoa tropeçar nas próprias pernas e a viver vidas que não satisfazem. Por quê? Vivem mentiras, vivem enganos. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo nos informa uma verdade espiritual e da parte de Deus. Tendo essa verdade, ou seja, a pessoa recebeu a informação. Depois de ter a informação, a pessoa tem que acreditar nessa informação ao ponto de vivê-la. Porque uma pessoa pode receber uma informação, olha, essa aqui é uma maneira de viver que vai te satisfazer, que vai te dar uma vida plena. Como Jesus diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que para a pessoa, a partir dessa informação, ter essa plenitude, ela tem que viver aquilo. Então a pessoa tem que responder com fé. Crer, receber a informação, crer e viver aquilo. E por fim, o último papel do convencimento é a pessoa viver tanto aquilo de se apaixonar por aquilo. Realmente amar aquela forma de viver para que aquilo perdure. Porque sem amor, tudo que você começa a viver não tem durabilidade. Ela começa, passa 1, 2, 3 meses e logo abandona. Então, é verdade, é fé, é viver, crer e o amor. Então, vamos tratar esses 3 aspectos desse azeite que o Espírito Santo quer produzir em nós. Abra comigo, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 11. Então, a primeira coisa que pode nos roubar do nosso noivo, né, da nossa vida em Deus, aqui na terra, e na nossa vida em Deus, na eternidade, primeiro é o engano, né? É a mentira. É nós abraçarmos uma vida que é morte. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha qual que é a preocupação do apóstolo Paulo, queridos. 2 Coríntios 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Não estamos falando das 10 virgens prometidas ao noivo? Então, aqui é a mesma temática. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo, veja só, apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, como lá, 5 virgens prudentes. O que impede de apresentar a cada um de nós como uma virgem pura, uma virgem prudente? Ele diz no verso 3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia e tirou ela do paraíso, né,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, veja só, queridos, tem gente que prega Jesus, o mesmo nome, Jesus Cristo, a Bíblia, mas não é aquele que pregamos. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês, olha, muita gente tolera com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Então, veja só. O que tirou Eva da presença de Deus? A mentira. O que tira muitos cristãos de serem virgens puras? Como o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho um zelo enorme por vocês. Eu tenho também por vocês. O que é a preocupação? É que vocês caiam no engano da serpente. Vocês se abandonem a devoção a Cristo e sigam pessoas que pregam Jesus, mas que não é o Jesus conforme o Evangelho. Porque tem gente que faz isso, queridos. É um engano assim que eu fico assim, escandalizado como as pessoas não percebem. Pega o mesmo nome Jesus, põe um conteúdo totalmente diferente e as pessoas acham que estão seguindo Jesus. Mas quando você vê o Evangelho, peraí, mas a pessoa está falando Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus daqui. Então, prestem atenção nisso. O Jesus que temos que seguir, Jesus é o noivo verdadeiro. É o Jesus conforme o Evangelho. E o apóstolo Paulo ainda diz, olha, tem gente se dizendo super apóstolo. Olha, na época dos discípulos, tinha gente que se auto-intitulava, olha, eu sou um super apóstolo, como hoje em dia tem isso demais. E o apóstolo Paulo diz, olha, esses super apóstolos aí não são ninguém. Eles estão ensinando a mesma mentira do diabo que ele deu a Eva. Então, tenham cuidado. Não é porque tem o mesmo nome, não é porque se chama igreja, não é porque abre a Bíblia que o ensino é o mesmo. Não, tem que ser conforme o Evangelho. Porque em vez de azeite, muitas pessoas estão buscando o quê? Estão buscando finanças, estão buscando prosperidade, estão buscando amuletos, estão buscando magias, estão buscando negociações com Deus, barganhas com Deus. Tanto é que na parábola das 10 virgens fala, olha, vão comprar azeite, vão comprar, né, o Espírito Santo. E é claro que isso não foi aceito pelo noivo. Então, queridos, o que eu quero deixar claro é que isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa de um detalhe. Não. O apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, ele diz, o Espírito Santo diz, o Espírito, claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, tem gente seguindo coisa, achando que é evangelho, mas são o quê? Doutrinas de demônios. Na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz, virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e seguirão os mitos. Então, veja só, doutrinas de demônios e mitos, misturado no meio de pregações, de versículos bíblicos, enganando as pessoas. Isso gera pessoas sem azeite. Abra comigo, queridos, 1 João capítulo 2, por favor. 1 João 2, 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio, ou seja, o Evangelho, conforme registrado, permaneça em vocês. É isso que tem que permanecer. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também, olha só, permanecerão no Filho e no Pai. Então, esse é o ponto. Se permanecer a verdade, vocês também permanecem no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, queridos, sempre houve e sempre haverá. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele o ensinou. Então veja só, para permanecer como uma virgem prudente, como uma virgem que vai ser recebida pelo noivo, nós temos que permanecer naquilo que foi ensinado desde o princípio, que é a verdade. Agora, se você abandona a verdade e adota doutrinas de demônios ou mitos, você vai se perder, queridos. Você vai
tirar a mente do Jesus conforme o Evangelho para seguir um Jesus fajuto que tem por aí, um Jesus, entre aspas, do Paraguai, falsificado. E aí você perde. Você vai perder o encontro com o Jesus verdadeiro, porque você está buscando um Jesus falso. Ele vem nos convencer da verdade, e aí essa verdade ela precisa ser abraçada, ela precisa ser vivida. Porque não adianta você receber uma informação e falar, eu sei. O Evangelho não é para ser sabido. Jesus não diz, saibam, e aí vocês terão a vida eterna. Não, é creiam. O que é crer, querido? É você saber daquilo e ter a certeza que aquilo é verdade a tal ponto de viver aquilo cotidianamente e sempre na sua vida. É você realmente abraçar aquilo. E Jesus diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quando Jesus vier, ele encontrará azeite na terra. Vai continuar vendo a produção do Espírito em cada ser humano. E a nossa resposta ao Evangelho tem que ser crer. É você dar razão a Deus, é você concordar com Deus. E se você não fizer isso, tiver apenas a informação, você não vai estar experimentando o que o Evangelho quer que você experimente. Abra comigo, queridos, Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, olha que interessante, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Veja só, esses aqui perderam o noivo, né? Por quê? Porque achavam que podia ser tão santos que se bastariam. Não, esses caem da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, qual que é a obra que Deus requer? Que foi a pergunta feita a Jesus em João capítulo 6. Qual que é a obra que Deus requer de nós? Que creiamos. Que a gente acredite na provisão que Ele nos deu, que Ele nos perdoa. O que Ele está dizendo aqui? Quem tenta ser tão santo a ponto de eu vou me salvar porque você é tão, mas tão santo, tão perfeito, eu nunca mais vou pecar na vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Essa pessoa cai da graça. Porque ela está confiando na sua própria força, na sua própria santidade, achando que ela se basta, que ela consegue. E que o Evangelho nos diz é, todos cochilaram, todos cochilam e carecem da graça de Deus. Quem acha que vai ser 100% perfeito, 100% santo, e com isso vai conseguir agradar a Deus, olha como isso é sério. Ele fala, essa pessoa cai da graça. Porque em vez de confiar em Cristo, no mover do Espírito Santo, em vez de confiar que Deus que vai santificar, vai produzir, essa pessoa está confiando na sua força própria. E essa pessoa cai da graça. Não. É mediante o Espírito. E aí ele diz, o que ele quer de nós? Que a gente viva a fé que atua pelo amor. Essa é a vida do cristão. A fé que atua pelo amor. Cada vez mais que você se deixa convencer pelo Espírito Santo, cada vez que você vai pisar na bola, vai fazer uma bobagem, o Espírito Santo vem na sua mente, vem no seu coração e diz, não vá por aí. Não vá por aí. Veja, já não é confiando no seu esforço próprio. É ouvindo uma chama do coração, o azeite que está vindo produzir a luz, e você fala, azeite, acende a luz, pode acender. Eu vou dar razão ao Senhor. Não vou seguir esse caminho, vou pelo caminho que o Senhor está me apontando. E aí você deixa-se ser convencido pelo Espírito Santo. E aí a santidade vai brotando de dentro e da parte de Deus, e não por um esforço próprio. E a fé vai atuando pelo amor. Agora, abra comigo em Hebreus 4, queridos, que vai nos mostrar aqui a importância desse abraçar da vida com Deus. Hebreus 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa, veja só, Deus nos deu uma promessa. Qual promessa? De entrarmos num descanso da parte de Deus, um descanso na alma, onde acaba o medo, onde acaba a opressão, onde acaba toda e qualquer dureza de coração. Não, você descansa em Deus, tem essa promessa. Agora, o que ele diz? Que ninguém pense que essa promessa falhe. A promessa de Deus não vai falhar. E aí ele fala, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, ou seja, tanto às virgens prudentes, quanto às virgens insensatas. Mas a mensagem que eles ouviram, veja, todos eram virgens, todas estavam esperando o noivo, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por quê?
porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, a palavra que é pregada aqui do púlpito, que nós lemos, que nós estudamos, não vai produzir efeito algum na sua vida, não vai produzir esse descanso, não vai produzir essa paz, não vai produzir essa segurança, não vai produzir essa luz que vem do azeite, resplandecendo na sua vida, como luz do mundo e sal da terra, a sua vida fluindo rios de água viva do seu interior. Isso não será produzido pelo mero conhecer de uma informação. Só ocorrerá se for recebida com fé. Se você se entregar e falar, eu dou razão a Deus, eu vou viver o Evangelho, eu vou confiar em Deus. Se Ele prometeu, eu vou descansar nessa promessa. Que a minha vida está segura, que eu posso caminhar nessa terra agradecendo a Deus, porque a eternidade me é prometida. Mesmo com os meus cochilos, o noivo me recebe, porque eu deixo esse azeite, essa vida em mim. E ele continua, no verso 3, nós, os que cremos, é que entramos no descanso. É você realmente crer. O que o Espírito Santo vem e te diz, no seu dia a dia, nas suas experiências da vida, nas Escrituras, e sempre quando você tem um momento de devoção com Deus, você fala, eu dou razão a Deus, eu creio no que Ele está me prometendo, a tal ponto de você se entregar. Eu abro mão dos meus pensamentos, dos meus medos, das minhas preconcepções, e eu vou confiar em Jesus. Eu vou confiar nessa promessa, que o noivo vai vir, que Ele me ama, que Ele me quer, que Ele cuida de mim. E essa pessoa descansa. E como ele diz, é para quem decidir crer na promessa. Porque a mensagem vem para ambas, tanto para a virgem prudente quanto para a virgem insensata. E ele diz, todos nós ouvimos, mas uns decidiram crer e outros não creram. Por quê, queridos? Porque o azeite é intransferível. Nós vemos na parábola, algumas disseram, olha, compartilha com a gente o azeite que vocês têm. Nós não temos esse descanso em Deus, essa paz em Deus, essa tranquilidade nele, essa segurança. Então, compartilha com a gente. E o que as noivas prudentes disseram? Não tem jeito. Isso é intransferível, é uma decisão pessoal de cada um. Essa paz, esse descanso é individual. É você se entregar. A informação, o conhecimento, a gente pode adquirir de terceiros. Agora, essa entrega, esse se abandonar nas mãos de Deus, como Tomás de Aquino diz, é um santo abandono. Você se larga na mão de Deus. Essa é uma decisão de cada um. E é você, nessa decisão, buscar praticar. Você buscar viver a vida. Não é falar, eu me entrego Jesus, de olhos fechados eu me entrego Jesus. Não. É na vida. É no caminhar. É no dia a dia você confiar. É no dia a dia você dizer, eu vou passar por isso. Eu vou superar isso. Deus está comigo. Deus cuida de mim. Em cada situação você dá razão ao Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso aproximar-me confiadamente junto ao trono da graça e buscar socorro bem presente no momento da tribulação. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Em tudo na vida é viver a fé, é viver a fé. E aí, irmão, transborda azeite, transborda descanso. Aos que vivem o Evangelho, como nós lemos em Hebreus 4, os que vivem, os que creem, e aos espectadores, os que veem, ouvem, acham bonito, olha, é poético, é belo, mas são espectadores. Há diferença entre viver a fé e ser um mero espectador. E aí a decisão de cada um. É por isso que Jesus diz, em outras passagens, Lucas 17, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo, juntas, uma será tirada, outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo moendo, uma será tirada, outra será deixada. Por quê? Um abraçou, o outro não viveu a fé. Não tinha esse azeite, essa confiança em Deus. Agora, se a pessoa recebe a verdade, em vez de um ensino, uma mentira, recebe a verdade, decide viver essa verdade, decide abraçar o Evangelho, confiar em cada promessa de Deus e descansar nelas, está num excelente caminho. Mas vem
o tempo. Vêm os meses, vêm os anos, vêm as décadas. Eu já estou seguindo a Cristo há já umas décadas, já 15, 20 anos, 15 anos da vida, mais. Ao longo disso, eu vi pessoas extremamente fervorosas, que receberam a informação, creram, descansaram, uma pessoa assim que você via a paz no semblante dela, mas passaram-se os anos e foram ficando pelo caminho. Por quê, queridos? Porque muita gente é fogo de palha, é curta duração. Faz alguns flertes com o noivo, né? Faz uns flertes, uns namoricos com Jesus, mas não tem aquele amor verdadeiro para ser uma noiva, para realmente entrar num casamento, numa aliança eterna. Ou seja, não permanecem, não perseveram. Porque se não tiver amor, como diz 1 Coríntios 13, se não tiver amor, de nada vale. Nada serei, de nada me aproveitará. Então muitos caem, queridos, caem, as pessoas vêm na novidade, olha, eu nunca ouvi palavras tão bonitas, ensinos assim que eu estou aprendendo tanta coisa, vem pela novidade, vem pelo que é diferente e tudo, mas a partir do momento que ela cai numa rotina, ela começa, mas de novo tem que ir na igreja, já estou indo há tanto tempo, tem que ir de novo, e cai naquela rotina, o que é, assim, é uma coisa horrível, né, queridos, porque pensar que você vai estar na presença de Deus e aprendendo um pouco mais e crescendo um pouco mais, meu Deus, quem dera, essa rotina é o que eu quero, me encontrar com Deus todo dia, porque é essa rotina que você vai se submeter na eternidade. Rotina, entre aspas, porque a palavra é uma palavra depreciativa, né? Mas é no sentido de que maravilha você se encontrar com quem você ama. Eu adoro todos os dias que eu posso encontrar com minha esposa, porque é isso que eu quero. É isso que eu decidi, e é isso que o meu coração quer. E é isso que eu quero com Deus. E a vida no Evangelho não pode cair numa rotina. A vida no Evangelho, pelo menos para mim, é uma grande aventura, queridos. Para mim é uma grande aventura, porque eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. E cada dia Ele tem uma surpresa, cada dia Ele me agracia com algo novo, com algo diferente. Jesus diz em João 3, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer nem de onde o vento veio, nem para onde ele vai. De onde que o vento veio? Não sei. Para onde que ele está indo? Não sei. E aí Jesus diz, assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Com todos aqueles que têm um azeite. Ela tem essa aventura na vida. Amanhã Deus vai fazer algo novo, amanhã Deus vai estar me levando para algum lugar, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, eu vou ter um aprendizado, vou ter uma alegria nova, uma melhoria, um crescimento. Deus nos maravilha de tantas formas, queridos. De tantas formas, tem vezes que eu fico assim surpreendido, mas é Deus sempre fazendo. Abra comigo, queridos, 2 Pedro, capítulo 1. A vida no Evangelho tem que ser essa aventura alegre, e como uma brisa do mar, soprando, nos levando a caminhos diferentes. 2 Pedro, capítulo 1, olha o verso 11, queridos. Assim vocês ficarão ricamente providos, ou seja, cheios de azeite, sem escassez, não, ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o noivo chegar, vocês estarão ricamente providos. Ele diz, assim como? Ele começa lá a partir do verso 5. Veja só, como você vai estar ricamente provido. Por isso, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Lembram que nós fomos convencidos de uma informação, abraçamos com a fé, e agora, a vida para por aí? Não. Acrescente a sua fé à virtude, vai crescendo, vai melhorando, vai se tornando uma pessoa mais cheia de bondade. Acrescente a sua fé à virtude. A virtude, conhecimento, sim, cada vez mais a gente aprende. Tem aquele conhecimento inicial, mas vai sempre aprendendo. Ao conhecimento, o domínio próprio, você ser cada vez mais capaz de organizar suas forças e energias para o bem. Ao domínio próprio, a perseverança, olha aí, o papel da perseverança, permanecer. A perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque é o amor que faz tudo durar. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, ou seja, sem azeite. Então precisa esse empenho, essa busca. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos,
Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos para quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é esse caminhar de cada vez mais buscar esse crescimento. Se a vida cristã caiu numa rotina, numa paralisia, não está mudando nada, é porque você não está. Você caiu nessa improdutividade, nessa inoperância. Não está buscando cada vez mais crescer, buscando cada vez mais melhorar. Porque tem as pessoas que dizem, não, eu estou assim e vou morrer assim, porque é assim que eu tenho vivido, então vou acabar assim. E o Evangelho nos conclama, queridos, a uma melhoria contínua, a um crescimento contínuo, a sua vida se tornar melhor a cada dia. Deus quer ver isso em você. A sua vida cada vez mais brilhando à luz de Deus até ser dia perfeito. A luz do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Cada decisão que você toma, cada vez que você concorda com o Evangelho, cada vez que você toma uma atitude para melhorar um pouco mais, você acrescenta um pouquinho de domínio próprio, um pouquinho de virtude, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de amor, e sua vida vai cada vez mais entrando nos eixos, sua vida vai cada vez mais melhorando e mais produção, mais azeite, mais luz. 1 João, queridos, capítulo 3, por favor, verso 24. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem. Então, essa questão de permanecer, não abandonar no meio do caminho. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito, olha o azeite aí, pelo Espírito que ele nos deu. Então ele diz, obedeçam aos seus mandamentos. Qual que é o mandamento? Olha o verso anterior, verso 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Então temos que embarcar nessa vida, obedecer o mandamento, que é o quê? Amar. Porque só vai permanecer nesse caminho quem amar, porque senão vai abandonando no meio dele. Agora, lá em João capítulo 15, queridos, onde Jesus tem um longo discurso sobre o permanecer. Então, esse é um cuidado que temos que ter, queridos. Não deixar o azeite acabar. Ou seja, ao longo da nossa jornada cristã, a gente não permitir que a rotina, o costume, de novo ir à igreja, isso nos tire do caminho de vida que nós estamos seguindo. João 15, no verso 4, Jesus vai dizer, permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Essa é a importância de permanecer. E ele vai mostrar como no verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Então, da parte dele está tudo certo, queridos. Ele nos ama. E ele fala, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, de novo, obedecer aos mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, o noivo vai te receber. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele falou de obedecer aos mandamentos. De novo, qual que é o mandamento? O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, o Evangelho é isso, queridos. Como eu li tanto em 1 João como aqui em João 15. Ele fala, obedeça o mandamento, ou seja, siga a vida que Deus propõe para você. E que mandamento é esse? Amar. Tem que tomar essa decisão a cada dia de amar. Agora, o que pode roubar o amor do nosso coração, né, queridos? Para fechar aqui essa questão. O que pode fazer esse azeite do amor sumir, acabar? Veja comigo, Hebreus 12, querido. Então, verdade, fé, que é abraçar essa verdade e amar essa verdade para que ela permaneça em nós. E o que pode nos roubar esse amor? Hebreus 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, veja só, cuidem que ninguém se exclua da presença do noivo, ninguém se exclua da graça de Deus. Ele fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, o que pode te excluir dessa graça de Deus? Acabar com o azeite, acabar com o amor. É a amargura, né, queridos? Nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque isso acontece demais, queridos. E a amargura, ela mata o amor.
Amargura, você pegar uma desavença, você alimentar e cultivar uma raiva, uma indiferença, um ódiozinho ali no coração. Isso envenena, azeda a vida e tudo perde a graça. Então a amargura transforma o azeite do amor em vinagre. Então há esse perigo na nossa caminhada cristã, que a gente vive boa parte da nossa experiência de fé na igreja, correto? Aqui aprendendo, na comunhão, juntos. E o que ocorre é que muitas vezes a gente deixa amarguras acumularem. É uma desavença com uma pessoa disse uma coisinha que você não gostou, outra pessoa não te notou, uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou, etc. E isso vai acumulando. Coisas pequenas que vão se ajuntando e vão envenenando a alma, vão azedando a sua alegria de vir buscar o Senhor. Tem gente que tem todo aquele ânimo, todo aquele fervor, abre aquele sorriso maravilhoso, e passa 1, 2 anos, você vê a pessoa mais cabisbaixa, mais quieta. Por quê? Algum problema com Deus? Não. O problema é que foi deixando amarguras acumularem. Porque, queridos, a gente precisa entender, a igreja não é o lugar onde há pessoas santas, pessoas perfeitas. Como eu falei, todos cochilam e carecem da glória de Deus. Eu vou errar, o pastor Wagner vai errar e todos vão errar. Imagine você estar num ambiente onde há pessoas há problemas. E a nossa atitude diante disso é responder com amor, perdoando, compreendendo, sabendo que assim como nós erramos, a outra pessoa erra. São coisas tão simples, tão óbvias. Bom, se eu erro e outra pessoa erra, vamos todo mundo se perdoar e vamos caminhando. Sem acumular amargura. Se uma pessoa falou uma coisa que você não gosta, deixa para lá, queridos. Temos que ter essa maturidade espiritual de deixar para lá. Fazer como Deus, lança no mar do esquecimento. Porque se Deus fosse lembrar de cada um dos nossos pecados, queridos, estávamos perdidos, né? A gente não ia ter coragem de olhar no rosto dele e ele não ia olhar para nós. Então temos que ter essa maturidade e não introjetar palavras, desavenças, certos atritos. Deixa para lá, queridos. Porque senão a amargura vai entrar, vai azedar a sua fé, e toda a caminhada que você vinha com Cristo, com toda alegria, com toda celebração, você vai se tornar uma virgem insensata e vai perder o noivo porque não tem azeite. Se deixar a amargura entrar, tudo o que ocorrer vai ser para criticar. Já viu aquela pessoa que tudo que acontece, ela arruma um defeito, arruma uma crítica? Por quê? Porque foi acumulando amargura e aí não dá certo. Então, o que a gente precisa fazer, queridos, como diz Efésios capítulo 4, livrem-se de toda amargura. É tão sério que ele fala, livrem-se de toda amargura, não deixa nada, porque isso é muito sério, isso mata o amor. E livra-se como? Perdoando-se mutuamente. Lembre-se disso, queridos, nós somos falhos, discordar é normal. Toda igreja você vai discordar. Talvez a única que você não vai discordar é que você fundar. Mas aí, se entrar uma pessoa, já vai ter uma pessoa discordando de você. Então, tem essa maturidade de ir crescendo juntos, ir aprendendo juntos e não dar atenção a desavenças. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos comprou com o teu sangue, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos quer, o Senhor vai voltar para todos nós, como voltou a tantos que já faleceram e estão na eternidade. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Claro, a termos o cuidado de não adormecermos, pelo contrário, que a gente ore e fiquemos vigilantes para não errar, para não machucar pessoas, não machucar a nós mesmos. Mas acima de tudo, querido Senhor, mantém a chama acesa no nosso coração. Nos ajuda a verdade não ser negociada por nada, nem que outros ensinos estranhos, mitos ou doutrinas de demônios nos prometa muito mais, nos prometa um mundo, uma vida de mil maravilhas, um mar de rosas, que a gente não troque a verdade pelo engano jamais, porque isso é essencial para manter-nos junto ao Jesus verdadeiro. Nos ajuda a abraçar essa fé, a descansar em tudo aquilo que o Senhor promete, porque é isso que o Senhor nos quer em nós, a fé que atua pelo amor.
Então mantenha essa chama, esse descanso, essa entrega, e que no coração de cada um aqui, Senhor, possa brotar realmente rios de água viva. Porque tudo que o mundo nos promete, tudo que alguns ensinos estranhos nos prometem, é a água que sacia, mas depois você tem que voltar ao poço para beber novamente. Agora, a água que o Senhor promete flui de dentro do coração para a eternidade. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a viver essa fé, a descansar no Senhor verdadeiramente, Senhor. Enche-nos desse azeite, que não haja escassez de vida, escassez da Tua presença, para que não sejamos inoperantes nem improdutivos, não, Senhor. Produz em nós cada vez mais, que a Tua palavra esteja produzindo a 30, 60, 100 por 1 no nosso coração, que a gente não caia em nenhuma rotina, nenhuma mesmice, pelo contrário, que o Evangelho seja uma grande aventura, uma grande alegria, que a gente se maravilhe com o Senhor cada dia mais, que a gente se maravilhe com o que o Senhor está produzindo dentro de nós, e que a gente continue crescendo, assim como a gente olha os nossos filhos e se alegra com o que eles vão aprendendo, com o que eles vão aprendendo a falar, com o que eles vão desenvolvendo, que o Senhor possa se alegrar conosco, como filhos, daquilo que a gente vai crescendo, brilhando cada vez mais, como a luz da aurora. E enche-nos de amor, Senhor, porque é o amor que nos leva a permanecer, é o amor que faz tudo durar. Que essa chama do amor jamais apague do nosso coração, Senhor. Não deixe que nada apague o Teu Espírito no nosso coração, nada. Pelo contrário, que só cresça, Senhor. Que a gente ame ao Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ame ao próximo como a nós mesmos. Porque esse é o Evangelho, é essa obediência que o Senhor quer, é esse o mandamento, que a gente se ame cada vez mais, e que isso ocorra em nós, Senhor, e tira da nossa igreja, do nosso convívio, das nossas famílias, do nosso lar, toda e qualquer raiz de amargura, Senhor. Porque isso envenena a alma, isso destrói todo e qualquer relacionamento, todo e qualquer vínculo. Tira do nosso meio, Pai, toda amargura, que a gente não dê valor aos atritos, a palavras proferidas de forma insensata, pelo contrário, que a gente ouça os elogios, que a gente lembre do carinho, que a gente lembre do esforço, do cuidado, que cada irmão aqui tem um pelo outro, que a igreja tem por todos nós. Ajuda-nos a guardar na nossa mente o que foi feito de bom. Ajuda-nos a guardar no nosso coração cada elogio, cada carinho, cada dedicação, e que a gente lance no mar do esquecimento os defeitos, porque é isso que nós esperamos que também façam conosco. Que a gente dê valor às qualidades do irmão, dê valor às qualidades da igreja, e que a gente releve ou ajude nas fraquezas, nas dificuldades de cada um e da igreja. Nos ajuda, Senhor, até essa maturidade, e faz com que essa chama, que esse azeite continue nos levando para perto do noivo e para a eternidade, porque nós estamos aguardando, nós ansiamos a Tua volta, Senhor, nós ansiamos viver para sempre contigo e com cada irmão, e que o Senhor cuide do nosso coração e nos ajude, Senhor, a manter esse azeite, esse suprimento para sempre. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém.